A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de uma série de estudos da nossa escola dominical, onde nesse quarto trimestre nós estamos tratando do assunto, a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, tá? Tudo isso no livro de Ezequiel. Então, nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Ezequiel, onde diretamente vai estar tratando desta preparação do povo de Deus para os últimos dias, nós tivemos algumas explicações onde este livro ele vai nos trazer uma espécie de revelação, assim como no livro do Apocalipse, Então ele faz menção aqui sobre as revelações apocalípticas, exatamente porque ele nos traz essas revelações, essas preparações dentro de uma época muito longínqua, mas aqui tem revelações totalmente escatológicas, onde estamos vivendo parte destas revelações, aqui escrita em Ezequiel nos dias atuais. Muito bem. A nossa lição de hoje é a lição de número 3. Ela será aplicada no dia 16 de outubro, O calendário da nossa revista é para o dia 16 de outubro de 2022, aí na sua escola bíblica, Você, professor, alunos que estão preparando para assistir esta aula, você, professor, que está preparando para aplicar esta aula para o seu aluno, eu aconselho que assista às nossas aulas, compartilhe, faça uma pergunta, se inscreve no nosso canal, faça perguntas, comente, faça comentários, e a gente vai estar respondendo na medida do possível, cada comentário lá no nosso canal, tá certo? Muito bem. A lição de número 3, ela vai tratar do assunto sobre as abominações do templo. A introdução da nossa lição vai estar tratando de uma idolatria, tratando de uma certa idolatria que existia no templo, e por isso vem a abominação. Então a introdução vai dizer que existe abominação, chocantes no lugar santo. Então existia naquela época abominações chocantes no lugar santo, e isso incomodou o Senhor. O Senhor não pôde deixar que isso ficasse de qualquer maneira, que isso pudesse ficar barato. Essa lição vai tratar de um assunto, ela não está falando para o ímpio, de uma certa forma. Ezequiel aqui não está falando diretamente para o ímpio, mas ele está tratando do assunto da responsabilidade, a responsabilidade, a extensão da responsabilidade. No tópico 3º da lição passada, fala sobre a responsabilidade
a responsabilidade de, quer ver? O tópico terceiro, o tópico terceiro da lição passada, fala da responsabilidade individual, fala da responsabilidade do cristão e fala da responsabilidade coletiva, que é a responsabilidade, a extensão da responsabilidade. E esta aula específica, ela vai tratar do assunto da extensão da responsabilidade. Por quê? Porque está tratando aqui do templo, né, dos adoradores do templo, da corte, dos que estavam, né, dos sacerdotes, da classe sacerdotal da época que ministravam no templo, que tinha que tinha a prerrogativa de ministrar, né, de ensinar, de trazer a responsabilidade para o povo. Mas existia lá no templo uma situação na qual estava trazendo o desconforto ao Criador. Por quê? Porque existia uma espécie de que incomodava a Deus, incomodava o Senhor. E assim foi tratado como uma situação chocante que estava acontecendo no lugar santo. E aí foi identificado essa situação como uma idolatria. Aqui, esta idolatria. E aí ainda na introdução vai dizer que essa idolatria, ela traz um perigo iminente. Era um perigo iminente e não eminente. Era um perigo iminente. Por que eu estou falando de i e não e? Porque mais na frente nós vamos tratar do assunto da eminência. Mas aqui era iminente. E o que é ser iminente? Louvado seja o nome do Senhor. A iminência é aquela que ameaça se concretizar. Iminência é algo que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer, ou seja, está iminente a acontecer. A qualquer momento vai acontecer, né? E Deus levanta Ezequiel para alertar uma nação, né, uma classe de pessoas que tinha a prerrogativa, a responsabilidade de orientar, na qual esta classe estava em corrupção, né, em corrupção. E essa corrupção levava a revista vai estar falando que primeiro levava à ruína moral. A ruína moral. Depois da ruína moral, levava à ruína espiritual, né? Esse perigo iminente leva à imoralidade e depois uma situação de espiritualidade, né? A queda espiritual, né? A qualidade da espiritualidade. E aí vem porque é iminente. Porque aqui a desaprovação de Deus levava à situação de um colapso na classe sacerdotal. Um colapso no sistema, né, no sistema religioso, no sistema do templo, no método de adorar. Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas para a população que não tinha o determinado conhecimento interno do templo, achavam que tinham pessoas na direção que poderiam representá-los.
né? Mas no fundo, esta classe, essa classe que tinha a prerrogativa de orientá-los, eram corruptos. E era corruptos, né? Eles estavam levando o povo à decadência espiritual. E nós vamos ver aqui que por este fato, por este motivo, é que Deus levanta Ezequiel. Ezequiel aqui ainda estava, quer dizer, já estava cativo, já estava lá na Babilônia. Esta classe aqui ainda não tinha sido levada ainda. Essa classe foi levada na última etapa do cativeiro, entre a terceira e quarta etapa. A Bíblia vai falar em três fases, mas teve uma leva de pessoas que fez parte de uma quarta leva de pessoas. E esta classe aqui, ela foi mais por último, porque Deus estava dando uma chance de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta irresponsabilidade de moral, aí o que acontece? Esta lição, ela vai tratar, ela nos alerta a uma condição quanto a estes perigos. Ela vai tratar propriamente, nos alertando a estes perigos que na atualidade, né? Por isso, o livro de Ezequiel são revelações na qual trata do sistema de acontecimentos escatológicos, né, para os dias atuais. Por quê? Porque estes perigos, a iminência destes perigos, a igreja pode correr. Louvado seja o nome do Senhor. A ruína moral, né, quando as coisas pendem à idolatria, a idolatria, e quando eu falo de idolatria, não estou falando de adoração a imagens, como estava lá no templo, não. Nós vamos ver que lá no templo tinha este problema de adoração. Mas quando na atualidade escatológicas para os dias de hoje, não necessariamente esta idolatria é essa parte de imagem, de considerar uma divindade como um Deus. Também, mas nós vemos hoje em dia, em muitos lugares, uma espécie de idolatria a coisas, sabe? A pessoas, o sistema, os mitos, né? Entre parênteses, entre aspas, né? Os verdadeiros mitos, né? Humanos. Então isso é idolatria. E este processo, essa situação, leva à ruína, né? Aí a ruína moral, né? A ruína espiritual, trazendo prejuízos para dentro do processo, né, espiritual, né, do processo de comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. E nós vamos estar falando sobre isso durante esta aula, tá certo? Muito bem. Aí, ainda continuando aqui na introdução, um pouco longo, mas faz-se necessário estender essa explicação na introdução, vai falar sobre o propósito. Então, esta lição, amados, o propósito desta lição, nós examinar, nos examinarmos, tá certo? A respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. O que a idolatria é capaz
capaz de levar à queda espiritual do cristão. Esta lição ela nos traz essa reflexão, né, para examinarmos a respeito disso, a respeito do prejuízo, da situação que nos prejudica a uma queda moral. Muitas das vezes a gente pensa, está preocupado em o pecado disso, daquilo outro, e a queda não cair. Tá certo, temos que preocupar. Logicamente, a preocupação se faz jus a isso, porque nós temos que nos separar sim, mas temos que ter cuidado com a idolatria. Temos que ter cuidado com a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. O tópico de número 1 vai tratar sobre, né, sobre a visão. A visão a segunda visão que Ezequiel teve, né? Essa segunda visão vai dizer que isso acontece no 6º ano do cativeiro. Já há 6 anos ele no cativeiro, né? Isso acontece. Isso está, né, no capítulo de número 8 e o versículo de número 1, louvado seja Deus, que também faz parte da leitura bíblica na qual não lemos, né? Na qual nós não lemos a leitura bíblica em classe. E o texto áureo vai dizer o seguinte, que o texto áureo da lição vai nos dizer, Deus disse assim: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Texto áureo, Deus faz uma pergunta, o Senhor faz uma pergunta para o profeta. E pergunta se vês tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Então, Deus está dizendo que para Ezequiel, se Ezequiel estava vendo as abominações que o povo estavam fazendo, para que ele, Deus, afastasse do santuário. Então, Deus não pode compactuar com a idolatria. Onde existe a idolatria, Deus não pode compactuar com o sistema de idolatria na igreja. Louvado seja Deus, na igreja. Então, a segunda visão de Ezequiel, aqui no sexto ano do mês, no 6º ano do cativeiro, vai dizer assim, ó, no capítulo 8 e o versículo 1 diz assim, olha, sucedeu, pois, que no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então, amados, aqui Ezequiel vai dizer o seguinte: e ele viu a mão do Senhor caiu sobre ele. E a Bíblia vai dizer no versículo seguinte que ele olhou e eis que uma semelhança como um fogo e a aparência dos seus lombos e daí para baixo fogo e dos lombos para cima com um aspecto resplendor como cor de âmbar. Ezequiel, ele tendo esta visão, ele viu formas de abominações praticadas no templo. A abominação praticadas no templo.
E por que estas abominações? Muito bem. Olha, por causa disso, Deus manifestou, por causa dessas abominações, Deus manifesta a sua ira, né, sobre todos os moradores de Jerusalém. Está em Ezequiel, no capítulo 8 e o versículo 18, que também podemos considerar, né, assunto da leitura bíblica, embora a leitura vai até no versículo 16. Mas olha o que está escrito no versículo 18. Diz assim, olha, pelo que também eu percebi com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz eu não ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está falando que a sentença viria, né, para aquele povo, para aquele sistema, sistema que estava acontecendo, aquelas abominações que estavam acontecendo no templo, onde Deus, jamais iriam poupar. Por mais que eles gritassem, clamassem, não seria possível Deus, né, tirá-los da situação na qual eles estavam fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, nós vemos aqui, amados, que nesta primeira visão é algo espantoso diante de Deus, na qual Deus começa a abrir um processo de uma sentença para aquela nação, para aquela liderança, né? Aquela liderança que estavam com a prerrogativa de ministrar, de ensinar, de cuidar, né? Uma palavra bem colocada seria a prerrogativa de cuidar, né? O versículo aqui diz o seguinte, olha, essas datas importantes porque mostram que a cidade e o templo ainda não havia sido destruído. Então, aqui nessa época, aqui no 6º ano do cativeiro, né, quando Ezequiel estava lá na Babilônia, né, e já no 6º ano, Deus fala com Ezequiel lá e mostra a Ezequiel esse processo corrupto que estava acontecendo em Jerusalém. Os tópicos seguintes aqui, nós vamos falar sobre essa situação. E aí nós vamos mostrar onde Deus começa a mostrar para Ezequiel o que estavam sendo feitos no templo, naquele exato momento na qual Ezequiel estava lá na Babilônia, mas lá em Jerusalém estavam acontecendo. Tá bom? Vamos adiante. As visões das abominações do templo. As visões das abominações do templo. Capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Diz assim, eu já li o 8 do 1 ao 3. Vamos ler o terceiro. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro,
que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Muito bem. Então, aqui Ezequiel tem uma visão de Deus, na qual Deus toma Ezequiel. A Bíblia diz que Deus toma Ezequiel pelos seus cabelos, e ele fica numa determinada altura. A Bíblia fala entre o céu e a terra, ou seja, ele não ficou com os seus pés na terra, mas também ele ficou no alto. E Deus aí diz para Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel fatos, essas revelações, ele mostra fatos que estavam acontecendo no templo, lá em Jerusalém, naquele exato momento. E que ainda, além de estar acontecendo, ainda iriam acontecer, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Deus mostra para Ezequiel visões, mostra para Ezequiel as abominações que estavam acontecendo. Olha o que estava acontecendo lá. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto lá no vale. Aleluia! Quando Deus levanta, ele sente isso, E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava ali imagens de ciúmes à entrada. Deus mostra a ele e ele vê imagens de ciúmes à entrada. Que imagem era essa? Vamos ver aqui no versículo 6. E disse-me: filho do homem, vês tu o que estão fazendo? O pessoal faz uma pergunta. Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para mim afastar do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Deus fala. Pois é, você está vendo? Pois é, tu verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que ali um buraco na parede. Louvado seja Deus. Então nessas visões, meu amado, Deus mostra para Ezequiel uma situação que estava acontecendo naquele exato momento, ele lá na Babilônia. Mas Deus leva Ezequiel em espírito, como se ele estivesse em corpo presente, lá em Jerusalém. E mostrasse o templo, mostrasse o momento dos rituais que estavam acontecendo. Olha, essas visões eram escatológicas. Por quê? Escatológicas e agora eminente e não Por que eminente? As revelações
eminente as, com crase aqui, as revelações apocalípticas. Por quê? Porque nas revelações apocalípticas, no livro de Apocalipse, temos lá coisas que aconteceram, que estavam acontecendo na época que João escreve, mas também coisas que vão acontecer. Deus fala para João coisas também que irão acontecer. E aqui em Ezequiel, nós vemos que essas visões eram escatológicas eminente. E o que é ser eminente, não iminente? A eminência, olha, a eminência muito acima do que está em volta. O resumo de eminência é ser muito acima do que aquilo que está em volta. Ou seja, aquilo que está acontecendo no momento, coisas mais ainda. É muito acima daquilo. É preeminente. Ato elevado. É diferente da iminente, de ser iminente. Iminente é algo que está prestes a acontecer. É para já. A qualquer momento. Aqui a eminência não. A eminência é algo... a segunda explicação para eminência é que se destaca por sua qualidade ou importância, excelência, superior. Ou seja, a eminente aqui se trata de uma qualidade de uma notícia, de uma qualidade de uma revelação, da importância dessa notícia, da veracidade, de trazer a credibilidade nesta notícia. Então é eminente. No caso do perigo de iminência que a qualquer momento acontece, esta veracidade está eminente a acontecer, prestes a acontecer, a qualquer momento. E aqui nós podemos trazer esta revelação aqui como escatológica e apocalíptica, a iminência da volta de Cristo. Nós, como igreja, cremos que a qualquer momento o Mestre pode raiar nas nuvens para buscar a igreja. E por esse motivo, amados, nós, com essa iminência da igreja ser arrebatada, não podemos correr o risco destes perigos que estavam acontecendo no templo lá em Jerusalém. As idolatrias no templo, levando o povo à ruína moral, à imoralidade, a